Vamos falar hoje do Yorkshire Terrier, uma raça que carrega em si a sua origem no grupo dos cães Terrier, mas também a sua presença entre os cães de luxo, sendo o menor dos terriers. Uma raça que eu criei durante muito tempo, desde a década de 90, e que eu parei de criar em torno de 2010, quando eu deixei a França e vim para o Brasil. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e nós vamos hoje falar sobre o Yorkshire Terrier, uma raça que está presente no top 10 das raças preferidas, e isso no mundo todo. O York é uma raça conhecida, é o menor dos cães do grupo dos terriers, e mesmo se no seu standard aceita-se cães até 3,2 kg, encontram-se exemplares que duelam com o Chihuahua pelo atributo de menor cão do mundo. É uma raça que é originária do Reino Unido, condado de Yorkshire, mas nós não vamos parar aí. Se a raça ela é conhecida oficialmente desde a época da Revolução Industrial e tida como sendo originária da região de Yorkshire e Lancashire, regiões bem próximas uma da outra, é preciso uma certa explicação para entender como essa raça foi originária nesse cantinho da Inglaterra. Ora, existem alguns fatos históricos que concorrem para chegarmos à formação dessa raça. No final do século XI, estamos falando de época medieval, na Inglaterra os plebeus começaram a ter permissão de criar cães, atividade que era reservada somente aos nobres até então. Mas os nobres que permitiram aos plebeus de começar a criar cães deixaram claro que não era para a caça. A caça era uma atividade reservada somente para os nobres, que não queriam concorrência. Então a solução foi encontrar um aro metálico que fazia 7 polegadas de diâmetro, e os cães dos plebeus agricultores deveriam poder passar dentro desse aro para poder ser considerados reprodutores. Um cão que passasse dentro desse aro era considerado pequeno o suficiente para não caçar, e reservava-se esses cães à caça aos ratos, nos celeiros, nas diferentes habitações. Isso ficou assim até o século XVIII, quando os britânicos que trabalhavam na agricultura começaram a migrar para os grandes centros urbanos em vista da Revolução Industrial. E acontece que muitas famílias migraram da Escócia a partir de uma certa ilha chamada Ilha de Skye, que aliás é a ilha de origem do Skye Terrier. O Skye Terrier é um dos ancestrais do Yorkshire Terrier. E essas famílias que migraram para os grandes centros urbanos levaram consigo os seus cachorrinhos de estimação, cães da raça Clydesdale e Paley, que são dois ancestrais do Skye que são muito parecidos com eles e que hoje já estão extintos. Essas famílias que se instalaram no condado de Yorkshire criaram pequenas comunidades que se desenvolveram ao redor das minas de carvão, moinhos têxteis e indústrias de lã. E esse núcleo está diretamente ligado ao surgimento da raça Yorkshire, a partir do cruzamento dessas raças que eu mencionei, mas também o antigo Terrier Black and Tan, ou de English Black and Tan Terrier, que não existe mais também, e de cães malteses. É provável que a pelagem lisa e sedosa e fina do York seja uma herança desses ancestrais do Skye Terrier. Esses cruzamentos deram um York original que pesava entre 5,5 kg e 7 kg, mais ou menos o dobro da compleição do York atual. A partir daí, o desenvolvimento específico e oficial da raça Yorkshire Terrier é acreditada a um nobre inglês chamado Peter Eden, que era um criador notável na época e também um juiz de competições oficiais. Ele criava exemplares de pelagem longa, de cor acetinada, azul e fulva, e é atribuído a ele o registro do primeiro exemplar Yorkshire sob o nome de Terrier escocês de Yorkshire. Foi em torno do ano de 1861 que o York foi pela primeira vez apresentado publicamente na Inglaterra em concursos, e em especial em Birmingham. Birmingham é o reduto dos Peaky Blinders. Nessa cidade, o York desfilou como uma variedade especial de uma outra raça. Então ainda não era considerado uma raça inteiramente à parte. Alguns anos mais tarde, ele apareceu na sua primeira exposição e foi reconhecido como raça pelo American Kennel Club, e logo depois inserido no British Kennel Club, sob o nome de Yorkshire Terrier. E nesse primeiro padrão de raça, era previsto 2 tamanhos diferentes. Um com exemplares de até 2,5 kg, preferidos para a companhia, e um outro para exemplares de até 6 kg, que eram preferidos para caça aos roedores. Em 1898, foi criado o primeiro clube dedicado exclusivamente à raça. Nessa época, o York começou a ser eleito pela nobreza como cão ideal de companhia, e as damas aristocratas ornamentavam os cãezinhos segundo a cor da sua vestimenta. E foi então que aquele caçador de ratos eficiente acabou se tornando, em definitivo, um cachorrinho de companhia de luxo, em especial pelo seu pequeno tamanho e essa aparente fragilidade que, na verdade, ele não tem. Até hoje, o York é considerado um cão de eleição para pessoas que moram em casas pequenas
ou em apartamentos como cão de companhia. Mas é um cachorrinho que tem uma grande personalidade, aliás, como todo terrier. Então é também um animal que é considerado preferido por pessoas que têm casas grandes e não se limitam a espaços reduzidos. Eu sempre ouvi dizer que o melhor cão de companhia são dois. A ideia de ter um grande cão poderoso, fisicamente falando, e um pequeno terrier que dá o sinal e que acorda o grande cão, porque ele é muito mais alerta. Voltando à história recente, em 1932, somente 300 cães foram registrados pelo Kennel Club britânico. Já em 1957, o número subiu para 2.313. Em 1970, chegou a ser a raça mais popular da Inglaterra. Na década de 90, e no meio da década de 90 eu já era criador na França, o número de exemplares nos lares atingiu o ápice, chegando a 25.665 em um só ano. Contudo, esse número se reduziu a mais ou menos metade em apenas 4 anos, mas ele continuou com a sua boa reputação. No ano de 2009, o York foi eleita uma das 10 raças mais populares do mundo em uma pesquisa que ressaltava o seu temperamento corajoso, o seu companheirismo e o seu pequeno tamanho, próprios para companhia sem restrição de idade. Então o York atual tem um padrão oficial em que ele se tornou um cão um pouco mais compacto, de porte pequeno e com um peso inferior a 3,2 kg. Extrapolando, a altura deve fazer algo como 18 a 22 centímetros na cernelha, uma pelagem longa, lisa, fina e sedosa, que é talvez a característica principal do York. Todo York nasce preto e fogo. Esse preto vai clareando na medida em que as mudas de pelo se fazem e ficando de um tom azul aço, que pode ser mais escuro ou mais claro. Essa pelagem cai pelos flancos do corpo, deixando uma linha dorsal, que é a linha de divisão desses dois lados, que vai da nuca até o rabo. Por ser longa e fina, a pelagem do York pede cuidados, como uma escovação diária para se manter saudável e sem nós, e mesmo se o York não é um cão que solte muito pelo. Os banhos e o trimming também precisam ser regulares, e muitas vezes os tutores preferem manter os cãezinhos com uma espécie de tosa bebê, que dá ao York um ar de West Highland White, aquela carinha redonda. Isso facilita um pouco a manutenção. O York pode apresentar problemas ortopédicos, como todo cachorro muito pequeno. São pequenos problemas de predisposição, como a luxação da patela e mesmo a necrose da cabeça do fêmur, que é um pouco mais rara, mas pode acontecer. Como são cães selecionados inicialmente para caça, são cães bastante enérgicos, relativamente independentes e pedem exercícios constantes, mesmo que sejam pequenas atividades, como passeios pela casa ou passeios curtos fora de casa. Os dentes do York também pedem uma pequena atenção, porque a boca é muito delicada e o York é o rei da dupla dentição, ou seja, os dentes de leite que não caem e que se superpõem aos dentes definitivos. Para resolver esse problema é muito simples. Uma eventual passagem do veterinário, ou mesmo você pode fazer em casa, retirando o dente, pois os dentes de leite não têm raiz. Em caso de dificuldade, uma passagem no veterinário, que pode fazer isso com uma pequena anestesia. Então, o York, que foi criado a partir do Skye Terrier, do Paley e do Clydesdale Terrier, junto com o Maltês, deu ele mesmo origem a duas outras raças, que são raças mais recentes. Uma é o Silky Terrier, chamado também de Australian Silky Terrier, que é um cachorrinho originário da Austrália a partir de ancestrais York, e também, muito mais recentemente, uma raça que eclode agora e que começa a fazer um pouco de sucesso, que é o Biware Terrier. Conheci essa raça no final dos anos 80, início dos anos 90, como Biware York Terrier. Nada mais era do que um York tricolor, na verdade bicolor, sendo branco e black and tan. Black and tan, na verdade, não é uma cor, é um padrão, sempre preto, com as manchas castanhas, sempre nos mesmos lugares. Então, o Biware é basicamente um York bicolor, mas começa a dar os seus gritos de independência, então começa a se designar como Biware Terrier e não como Biware York Terrier, e aceita-se no seu padrão tamanhos um pouco maiores do que aqueles do York. Tudo isso ainda está em evolução, e isso é a melhor parte da sinofilia, a certeza de que é uma atividade viva, em constante evolução. Eu deixo aqui com vocês uma playlist sobre outros vídeos sobre raças de cães, e aqui um botão para a sua inscrição no nosso canal. E até breve para um outro vídeo.